Você sente estômago alto, tem muito gases, parece que está sempre inchada, acorda cansada e não consegue emagrecer? Seu corpo pode estar inflamado. E hoje eu vou te mostrar os alimentos que mais inflamam o corpo. Esse vídeo pode mudar a sua forma de comer para sempre. Vem comigo! Olá, você está no Pare de Adiar e Emagreça Já. Eu sou a doutora Viviane Marjorie, especialista em emagrecimento comportamental, trabalho com estética integrativa, onde abordo mente, corpo e alimentação. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui eu te conto tudo sobre emagrecimento, estética integrativa, emagrecimento através da mente, alimentação e muito mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre alimentos inflamatórios. O que é uma inflamação? A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões, infecções e também por alguns alimentos. Quando crônica, pode levar a doenças como diabetes, doenças cardiovasculares. A causa da inflamação crônica pode ser dieta rica em alimentos inflamatórios, estilo de vida sedentário e até mesmo estresse. E por que alguns alimentos são considerados inflamatórios? Bom, esses alimentos que vou citar são inflamatórios por conta que irritam o intestino, estimulando fatores pró-inflamatórios, fazendo um descontrole da microbiota, deixando mais bactérias ruins, aumentando os radicais livres, causando estufamento, gases e etc., causando assim um organismo inflamado. O que acontece é que o nosso corpo é muito inteligente e o tempo inteiro ele salva a gente de probleminhas. Então, sempre que ingerimos algo, ele vai dar um jeitinho de se recuperar. Porém, quando isso vira uma rotina e é ingerido em excesso, o corpo acaba não tendo tempo para se recompor. E isso acontece com os alimentos inflamatórios. E quais são os alimentos que chamamos de alimentos inflamatórios? O primeiro deles é o leite de vaca. Leite é inflamatório? E a resposta é sim. A lactose é o açúcar do leite. É um carboidrato natural da sua composição. Mas ela só faz mal para as pessoas que são intolerantes à lactose. Mas temos também a caseína, que é uma proteína do leite, que nós não conseguimos digerir muito bem. Essa proteína tem potencial inflamatório, apesar de algumas tolerarem mais e outras menos. Alguns vão tomar leite a vida inteira, vai sentir um desconforto aqui e outro ali, vai ter gases, estômago alto, uma alergia respiratória, mas vai continuar bebendo leite a vida toda. E não vai ter a intolerância à lactose. E nem tampouco associar esses sintomas como uma inflamação vinda do leite. Apesar do potencial inflamatório, não deixa de ser algo saudável. Até porque ele é rico em proteínas, carboidratos e gordura. Então é um bom alimento. E hoje em dia a vilã virou a lactose, com exceção dos intolerantes à lactose e por causa da caseína, que o leite dá espinhas e piora problemas respiratórios como rinite, sinusite, gastrite, síndrome do intestino irritável e por aí vai. Mas e o leite em pó causa a mesma coisa? A mesma coisa, porque ele também tem a caseína e ele é mais doce porque ele é desidratado, ficando uma concentração maior de lactose, podendo em algumas ocasiões substituir o açúcar. Existem várias receitas de doce fit onde ele entra como proteína. O leite em pó é extremamente prático no dia a dia, sem contar a sua durabilidade, que é longa. E na hora de comprar, observe se na embalagem é leite em pó, porque se for composto lácteo, o composto lácteo ele tem misturas
de outras coisas, como gordura, óleo, açúcar, e aí não é leite em pó. Então observe essa diferença. Agora vamos falar do leite de caixinha. O leite de caixinha tem componentes químicos, mas não no sentido de aditivos prejudiciais à saúde, como adição de substâncias tóxicas, como conservantes, formol. Isso, na verdade, é considerado crime. Mas conservar esse leite, ele passa por todo um processo e se usa estabilizantes, como citrato de sódio, que são permitidos pela legislação brasileira. Já a sua adição não é prejudicial e eles são considerados conservantes. Já os conservantes não é permitido pela legislação brasileira. O leite de caixinha é um alimento de fácil acesso e conservação, mas se você tem dúvidas, o ideal é comprar o leite de saquinho, o antigo leite de saquinho. Ele, por sua vez, não tem aditivos químicos e nem estabilizantes. O leite de saquinho, ele acaba sendo mais natural, passando apenas pelo processo de pasteurização, o que significa que é aquecido a uma temperatura alta para matar as bactérias nocivas, mas também para preservar as propriedades do leite. A pasteurização é um método natural de conservação, deixando ele mais saudável que os outros, mas a durabilidade dele é mais curta e tem que manter refrigerado. E os lácteos, como queijo, creme de leite, iogurtes, inclusive todos eles são muito usados, principalmente em dietas low carb. Eles sofrem fermentação, o que diminui a quantidade de lactose e de caseína, podendo ser mais tolerado pelo nosso organismo. Mas isso não quer dizer que não inflame o corpo. E vale lembrar que leite sem lactose não significa sem caseína. Leite desnatado só tem menos gordura, ou seja, é tudo leite. Caso você tome leite, o ideal seria você não tomar todos os dias, mesmo tendo uma boa tolerância, para evitar uma futura inflamação crônica. Mas a melhor solução para evitar a caseína e a lactose seria substituir o leite de vaca pelo leite vegetal, como os de castanha, aveia, de coco. Segundo alimento é o açúcar, uma tentação. O açúcar é encontrado em bebidas, temperos prontos, em doces, até coisas que parecem saudáveis. Ali ele está escondido, barrinhas de cereal, iogurte de morango, granola fit, ele se esconde com outros nomes nessas embalagens. Por exemplo, xaropes de milho, maltodextrina, destrose, frutose, sacarose, glucose, xarope de arroz, melado, açúcar de coco, concentrado de frutas e muitos outros. O excesso de açúcar ativa vias inflamatórias do sistema imunológico, aumentando a liberação de citocinas pró-inflamatórias, causa um estresse oxidativo e resistência à insulina, que por sua vez perpetua o ciclo inflamatório. Causa também, além de excesso de peso, flacidez tissular, que é a flacidez da pele, porque o açúcar ele faz um processo chamado glicação. A glicação ocorre quando o excesso de açúcar no sangue se liga a proteínas, como o colágeno e a elastina, como se fossem açúcar caramelizado, que envolvem e danificam essas fibras. O colágeno se torna rígido e quebradiço, então quando ele tenta esticar, ele quebra. E aí causa rugas, perca de elasticidade e envelhecimento. Já não bastava as doenças, o ganho de peso, e agora mais essa, né, que o açúcar faz. Então é fácil, é só usar o açúcar saudável, o mascavo, o mel ou um demerara. Mas infelizmente o nosso organismo não diferencia muito tipo de açúcar quando chega no sangue. Para ele é tudo açúcar. Todos aumentam a glicose, causando pico de insulina, e isso
quando acontece, ativa processos inflamatórios no corpo. E os adoçantes? Quais são os melhores? Bom, depende. Alguns são sim mais saudáveis, outros nem tanto. Mas resumindo, o melhor deles é o stevia, desde que não seja misturado com maltodextrina. E tem também o eritrol ou xilitol, mas precisa ser em pequenas quantidades. Não são todos os organismos que toleram, tem intestino que toleram esses dois. Tem intestinos que provocam estufamento e excesso de gases. Os demais seria melhor evitar. Meu Deus, então o que eu faço? Bom, equilíbrio, cuidar da microbiota para o dia que você enfiar o pé da jaca, seu intestino estar forte e se autorregular, evitando uma inflamação muito alta. O terceiro alimento é os processados e principalmente os ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados, no geral, que é fabricado pelas mãos humanas, tudo que temos que desembalar e não descascar. Alimentos industrializados é qualquer produto que passou por um processo em uma indústria, ou seja, modificado em relação ao seu estado natural. Pode ser mecânico, triturar, misturar, químico, incluir conservantes, corantes, aditivos, espessantes, emulsificantes, térmico, cozimento, pasteurização, secagem. Mas nem todo alimento processado é ruim. A classificação usada pela Anvisa divide os alimentos em in naturas, que são frutas, verduras, carnes frescas, mínimo processados, arroz, feijão, legumes cortados, processados, pão caseiro, queijo, conservas, ultraprocessados, bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerantes, barras de cereal. Tudo que é modificado pela indústria, a maioria combina gorduras ruins, açúcar e aditivos químicos. Por exemplo, um pacote de bolacha recheada tem glicose, xarope, gordura vegetal hidrogenada, corantes artificiais, todos eles inflamatórios. Afetam o intestino, a microbiota, aumentando a permeabilidade do intestino, levando as toxinas para a corrente sanguínea, causando picos de insulina, iniciando a inflamação. Por falar em industrializados, os próximos são os refrigerantes e bebidas alcoólicas. Refrigerantes contêm xaropes de milhos ricos em frutose, açúcar da fruta, que em excesso sobrecarrega o fígado e gera ácido úrico e estresse oxidativo, zero valor nutricional, muito ativos como ácido fosfúrico, que desgasta os ossos e rins. E os sem açúcar também são ricos em sódios e tem muitos aditivos químicos. As bebidas alcoólicas, o álcool que relaxa no sábado, inflama até quarta-feira. Isso gera radicais livres e inflamação, afeta a mucosa intestinal, deixando também o intestino permeável, permitindo que toxinas e bactérias escapem para a corrente sanguínea. Álcool desequilibra bactérias boas, favorecendo a proliferação de patógenos, que liberam endotoxinas, causando mais inflamação, enfraquece as células de defesa e ativa a citocina. A embriaguez é uma resposta do seu corpo tentando não morrer. Você percebe como todos esses alimentos começam a inflamação através do intestino? E por último, mas não menos importante, o glúten. O glúten é uma proteína difícil de ser digerida, presente no trigo, cevada e centeio. O glúten não é completamente quebrado, gerando peptídeos parcialmente digeridos, que podem irritar, adivinha quem novamente? O intestino. Em algumas pessoas, o glúten ativa uma proteína chamada zonulina, que afrouxa as junções do intestino e permite a entrada de toxinas e fragmentos de alimentos na corrente sanguínea, causando inchaço, cansaço,
dores de cabeça, dificuldade de emagrecer. Já quem tem doença celíaca, o glúten ativa o sistema imune de forma exagerada, causando danos na parede intestinal e inflamação sistêmica. Já as pessoas com a sensibilidade ao glúten não celíaca é caracterizado por sintomas intestinais e extraintestinais relacionados à ingestão de glúten. Em alguns indivíduos que não apresentam a doença celíaca ou alergia ao trigo, os sintomas melhoram com a diminuição do glúten na dieta. O glúten prejudica a absorção de nutrientes e a produção de neurotransmissores, como a serotonina. Causa retenção de líquido e a sensação de inchaço, aumentando a vontade de carboidratos refinados, criando ciclos de fome. E se você sente que tem inchaço, cansaço, mesmo dormindo bem, provavelmente você esteja ingerindo glúten demais. Para melhorar todos esses sintomas, o ideal é que você faça um detox de 7 dias sem esses alimentos, comendo só comida de verdade, bebendo água e tendo noites boas de sono. E de preferência, pratique exercício físico. Observe o seu corpo, lembrando que não existe um vilão. Isso não quer dizer que não vamos comer ou beber essas coisas. Não vivemos numa bolha. Vamos ser realistas, né? Equilíbrio é tudo. Não precisa parar de comer, mas não precisa comer todos os dias. Se esse vídeo abriu a sua mente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta qual desses é o mais difícil tirar da sua rotina. Tchau, até o próximo vídeo.